Programa Bíblia Viva, Emaús Nicópolis. Shalom, hoje eu estou em Emaús. Aqui nós conheceremos um pouco mais desse cenário que, de acordo com a tradição, o local onde Jesus ceiou com 2 discípulos logo após a ressurreição. Siga-me e vamos conhecer um pouco mais deste local incrível. Emaús Nicópolis são as ruínas de um antigo vilarejo judaico do 1º século. Este local começou a ser venerado como local importante para a fé cristã desde o século IV, na era bizantina, quando foi construído em uma antiga capela bizantina este batistério que vocês podem ver aqui, em forma de cruz. A maior parte dos lugares santos foi determinado finalmente no 4º século por Helena, mãe de Constantino, o imperador romano bizantino que adotou a fé cristã e determinou que todo o seu reino deveria se tornar um reino cristão. Por volta do 11º século, os cruzados chegaram aqui para reconquistar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos que até então estavam regendo o país desde o 7º século. Foi então que eles construíram esta típica basílica gótica europeia em cima das ruínas da igreja bizantina. Segundo a tradição, a igreja anterior, a igreja bizantina, foi construída sobre a casa daquele discípulo onde Jesus ceiou com eles 2, antes deles voltarem para Jerusalém e contarem sobre a ressurreição do Mestre. Aqui você pode ver a ápice original da primeira igreja bizantina, conforme está descrito aqui. Nos últimos anos, esta basílica foi restaurada, recebendo esta cobertura, o que permite novamente a realização de missas e até mesmo casamentos neste local histórico. Emaús também aparece no livro dos Macabeus, onde é relatada uma das grandes e mais importantes batalhas entre os judeus e os gregos sírios. Bem, eu estou aqui dentro da Basílica dos Cruzados, construída aqui por volta do ano 1130 da era cristã, 1150, e esta basílica foi construída nos moldes de basílicas góticas típicas da Europa, visto que os cruzados eles tinham vindo da Europa para conquistar a Terra Santa. O que é mais interessante aqui é que os cruzados utilizaram um corte de pedra muito semelhante ao que os judeus utilizavam antes. Porém, os judeus tinham uma técnica muito mais avançada, muito mais precisa, então os cruzados não conseguiam reproduzir a técnica utilizada por Herodes lá em Jerusalém. Porém, essa basílica foi construída nas ruínas de uma primeira igreja que foi construída aqui por volta do 3º século, mostrando que a igreja já considerava esse local como a antiga Emaús da Bíblia. E o que é mais interessante, que mostra que realmente aqui havia uma aldeia judaica, é o que nós veremos aqui bem ao lado, uma placa que indica que foram encontrados aqui sepulcros dos judeus da época de Jesus. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia. Esta câmara de sepulcros é muito curiosa. Em um primeiro nível, haviam aqui sepulcros do 1º século, ou seja, da época de Jesus. Posteriormente, foi construído aqui um segundo nível, com sepulcros da era bizantina. Seria realmente esta Emaús descrita na Bíblia? O maior problema para a identificação dela é a distância de Jerusalém, bem mais do que 60 estádios. Porém, a proximidade com a cidade de Modi'in torna ela, mesmo assim, uma boa candidata. A cidade antiga de Modi'in fica somente alguns quilômetros distante de Emaús Nicópolis. Ela era a cidade dos Macabeus, a família dos Hashmonaitas,
uma família sacerdotal que se rebelou contra a dominação grego-síria. Ao longo de um processo doloroso, esta família conseguiu expulsar os gregos sírios da terra de Israel, restabelecendo o culto no templo e fazendo a purificação, retirando toda a idolatria que havia sido colocada ali por Antíoco. A minha esperança é que esta jornada por Emaús tenha servido um pouco mais para esclarecer a respeito do cenário bíblico do Novo Testamento. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia.